Srila Prabhupada. Madhya move as viagens do Senhor Chaitanya aos lugares sagrados. Verso 362. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Shri Chaitanya Charitamrita Shri Jadi Prashandi Javana Siha Vaishnava Yatashana. Mesmo grande ateu que ouça o Shri Chaitanya Charitamrita torna-se imediatamente um grande devoto. Ei Kali Kali Aranahi Kurna Dharma Vaishnava Vaishnava Shastrai Karimarma. Nesta era de Kali não existem princípios religiosos autênticos. Só existem os devotos Vaishnavas e as escrituras devocionais Vaishnavas. Esta é a essência de tudo. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Deve-se ter firme fé no processo de serviço devocional e nas escrituras que o apoiam. Se alguém ouve as atividades de Shri Chaitanya Mahaprabhu com fé, pode livrar-se de sua condição invejosa. O Srimad Bhagavatam destina-se a essas pessoas não invejosas. Vimatsanam Satan. Nesta era, ninguém deve invejar o movimento de Shri Chaitanya Mahaprabhu, senão que deve cantar os santos nomes de Hari e Krishna, o Mahamantra. Esta é a essência da religião eterna, conhecida como Sanatana Dharma. O Vaishnava verdadeiro é um devoto puro e alma plenamente realizada. E o Shastra Vaishnava refere-se ao Shruti, ou aos Vedas, que são chamados Shabda Brahmana. A evidência do som transcendental. Caso alguém siga estritamente a literatura védica e cante o santo nome da Suprema Personalidade de Deus, realmente situar-se-á na sucessão discipular transcendental. Aqueles que querem alcançar a meta última da vida devem seguir este princípio. O Srimad Bhagavatam 11, 19 e 17 diz: Shruti Pratyakshamaiti Hyam Anumanam Chatushtayam Brahmaneshu Anavasthana Vikalpatsa Virajyate. A literatura védica, a percepção direta, a história e a hipótese são as 4 classes de evidências. Todos devem aferrar-se a estes princípios para poderem compreender a verdade absoluta. Está acabando, vou concluir esse capítulo aqui. Chaitanya Chandra Lila Gambira Pravesha Karite Nari Sparshira Hitira. Os passatempos de Shri Chaitanya Mahaprabhu são como um oceano insondável. Não me é possível mergulhar neles, simplesmente de pé na praia. Tudo o que faço é tocar na água. Chaitanya
Charitra Shradhaya Shunigye Jana Yadeka Vicharita Dhapaya Premadana. Todo aquele que ouve os passatempos de Shri Chaitanya Mahaprabhu com fé, estudando-os analiticamente, alcança as riquezas estáticas do amor a Deus. Shri Paragunata Padiyarasa Chaitanya Charitamrita Hare Krishna Dasa. Orando aos pés de lótus de Shri Rupa e Shri Raghunatha, desejando sempre a misericórdia deles, eu, Krishna Dasa, narro o Shri Chaitanya Charitamrita seguindo seus passos. Significado de Srila Prabhupada, que já, como de costume, o autor conclui o capítulo recitando os nomes de Shri Rupa e Raghunatha e colocando-se mais uma vez a seus pés de lótus. Neste ponto encerram-se os significados Bhaktivedanta do Shri Chaitanya Charitamrita Madhya Lila no capítulo, descrevendo as viagens de Shri Chaitanya Mahaprabhu a muitos lugares sagrados no sul da Índia. Amanhã nós vamos começar o capítulo 10, o regresso do Senhor a Jagannath Puri. Shri Shri Chaitanya Charitamrita Ki Jai. Srimad Bhagavatam, canto 9, capítulo 5, verso 26. A vida de Durvasa Muni é poupada. Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Shri Shuka Uvacha. Shri Shuka Uvacha. Andham Varishastana Yeshurajam. Andham Varishastana Yeshurajam. Samana Shileshu Visrijadhira. Samana Shileshu Visrijadhira. Vanam Vive Shatmani Vasudeve. Vanam Vive Shatmani Vasudeve. Manu Dadha Vashtaguna Pravaha. Manu Dadha Vashtaguna Pravaha. Shri Shuka Uvacha. Shri Shuka Uvacha. Adambari Shastene Yesu Rajam. Adambari Shastana Yesu Rajam. Desculpa. Samanasi Lesu Visriyadira. Samanasi Lesu Visriyadira. Vanam Vive Shatmani Vasudeve. Vanam Vive Shatmani Vasudeve. Mano Dada Dasta Guna Pravaha. Mano Dada Dasta Guna Pravaha. Shri Shuka Uvacha. Shri Shuka Uvacha. Adambari Shastane Yeshurayam. Antavarishastana Yeshurajam. Samana Shileshu Vishriyadira. Samana Shileshu Visrijadhira. Vanam
Viveshatmani Vasudeve Vanam Viveshatmani Vasudeve Mano Dadadvasta Guna Pravaha Mano Dadadvasta Guna Pravaha Shuka Uvacha Antaradam Barishastana Yeshurajam Samana Shileshu Visrijadhira Vanam Viveshatmani Vasudeve Mano Dadadvasta Guna Pravaha. Tradução, vamos repetir. Srila Shukadeva Goswami prosseguiu. Srila Shukadeva Goswami prosseguiu. Depois, devido à sua avançada posição, em vida devocional, Maharaja Ambarisha, que não desejava continuar, vivendo com envolvimentos materiais, retirou-se da vida familiar ativa. Ele dividiu sua propriedade entre seus filhos. Que eram tão qualificados como ele. Tomou a ordem de Vanaprastha. E partiu para a floresta. A fim de concentrar sua mente apenas no Senhor Vasudeva. Significado dado por sua divina graça Srila Prabhupada. Srila Prabhupada. Como devoto puro, Maharaja Ambarisha estava liberado em qualquer condição de vida, porque, como enuncia Shrilarupa Goswami, o devoto sempre é liberado. Ihajasya haridasye kamana manasagira nihila shuabhya vashta shujivanta sauchate. Portanto, no Bhakti Rasamrita Sindhu, Shrilarupa Goswami ensina que se o único desejo de alguém é servir ao Senhor, ele está liberado em qualquer condição de vida. Sem dúvida alguma, Maharaja Ambarisha estava liberado em qualquer condição. Porém, como rei ideal, ele aceitou a ordem de Vanaprastha e afastou-se da vida familiar. É essencial que a pessoa renuncie às responsabilidades familiares e concentre-se por completo nos pés de lótus de Vasudeva. Portanto, Maharaja Ambarisha dividiu o reino entre seus filhos e retirou-se da vida familiar. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim sarasvatim vyasam tato jayamudiraye Shri Chaitanyam manobhistam vistavitam jena bhutale swayam rupakadat mahyam dadati swapadantikam. Hey Krishna karuna sindhu dinabandhu jagatpate Vesha gopika kanta radha kanta namushtute. Shri Shuka Uvacha Ataram Varishashtana Yeshurajam Samana Shileshu Visrijadhira
Vanam viveshatmani vasudeve manodadha vastaguna pravaha. Shila Shukadeva Goswami prosseguiu. Depois, devido à sua avançada posição em vida devocional, Maharaj Ambarish, que não desejava continuar vivendo com envolvimentos materiais, retirou-se da vida familiar ativa. Ele dividiu sua propriedade entre seus filhos, que eram tão qualificados como ele. Tomou a ordem de Vanaprastha e partiu para a floresta a fim de concentrar sua mente apenas no Senhor Vasudeva. Esse episódio que descreve Maharaj Ambarish do Bhagavatam é simplesmente espetacular. Não tem um exemplo mais perfeito do que esse, é impossível. O exemplo é assim, para deixar a gente livre de qualquer dúvida sobre o que as Escrituras prescrevem e como um ser humano deve agir para fazer da sua vida realmente um sucesso. É assim que o ser humano deve ver, através dos olhos das Escrituras, como andar por esse mundo, caminhar por esse mundo. Porque aqui tem coisas que aparentemente são, se a gente for ver de maneira superficial, parecem contraditórias, mas não são contraditórias. São contraditórias, são completamente explícitas, limpas, lúcidas. E, portanto, esse é um exemplo perfeito. Vamos começar analisando aqui. O que Shila Shukadeva Goswami continuou falando? Depois, devido à sua avançada posição em vida devocional, que tem posição avançada em vida devocional? Devoto de verdade, né? Devoto de verdade. Maharaj Ambarish, que não desejava continuar vivendo com envolvimentos materiais, retirou-se da vida familiar ativa. Isso é o que todo mundo deve fazer, tem que fazer. Tem que fazer. Mas Prabhu, ele já é um devoto puro de Krishna, por que ele fez isso? Para dar exemplo. Para dar exemplo, o Prabhupada falou aqui. Ambarish Maharaj estava liberado como grihasta, como vanaprastha, como sannyasi. Em qualquer situação ele já é uma alma liberada, já se encontra numa posição liberada, porque o serviço devocional já começa da posição liberada, tanto é que Prabhupada citou aqui no significado Srila Rupa Goswami citando Ihadyasi Haridasya Dasya Kamanana Sariya. Isso é o serviço devocional. Serviço prestado por prazer de Krishna, sem resquícios de interesses pessoais, sem resquícios de desejos pessoais. Nikilashu Apya Vastashu Diva Muktas Saúde é serviço devocional puro. Tem nem contaminação de karma nem de jnana, não tem contaminação de nada, nem de yoga. Meditação simplesmente voltada para a pessoa suprema e para o prazer da pessoa suprema, e sem querer nada em troca. Isso qualquer um pode fazer ao mesmo tempo que executa o seu Dharma. Maharaj Ambarish era o rei. Ele não deixou de ser o rei, de executar o seu Dharma, os seus deveres prescritos,
apesar da sua posição de rei. Se nós entendermos isso, nós vamos entender direito o que Krishna fala. O que Krishna está falando? O que Krishna quer dizer? Krishna fala que qualquer um pode fazer isso, em qualquer circunstância. O Shudra pode, o Vaishya pode, o Kshatriya, como Maharaja Ambarish pode, e o Brahmana, como Durvasa Muni, também pode, mas não estava fazendo, não fazia. Ele, como Brahmana, não fazia, que é a cabeça da sociedade, quem orienta o Kshatriya, o rei. Mas o rei, porque era um devoto puro de Krishna, um rei santo, ele fazia. Fazia o quê? Serviço devocional puro, e não negligenciava os seus deveres prescritos de Dharma, a sua ocupação natural, a ocupação que ele nessa vida tinha por natureza, por karma, por Dharma. Então dá para todo mundo fazer a vida espiritual ser séria ou não? Evidentemente que dá, obviamente que dá, mas só isso aí não basta, não é que dá, deve, tem que fazer, isso é ordem de Krishna. Isso é ordem de Krishna. Porque Krishna, no capítulo 9 do Bhagavad Gita, verso 22, é o conhecimento mais confidencial, a informação mais confidencial que o ser humano pode receber. Ele falou para Arjuna, conhecimento mais confidencial, que é de mais secreto, de mais confidencial. Ele falou nesse verso 22, Ananyas Chintayantamam Jayajana Paribhashati Shamiti Abhyuktana Yoga Shamavamya. Olha o que ele falou. Então não importa que alguém seja um Shudra pobre, ou que seja um rei riquíssimo, ou que seja um Vaishya, comerciante, um empresário bem-sucedido, ou que seja um Brahmana, poderoso, como era Durvasa Muni. Não importa, nada disso importa. O que importa é que Krishna está falando que para aquele que presta serviço devocional a mim, adorando a minha forma transcendental, para aquele que se rende a mim, eu trago tudo que lhe falta e preservo tudo que ele tem. Então qualquer um pode fazer o que Ambarish Maharaja fez. Por que pode? Porque é ordem de Krishna, tem que fazer. Se quiser alcançar a perfeição da vida. E o Dharma não interfere. E o nível material que se encontra por karma não interfere. O serviço devocional é a karma. Não interfere, qualquer um pode. Isso que nós temos que entender. E deve, porque é a ordem de Krishna. Isso é o conhecimento mais confidencial. Verso 22 do capítulo 9, Bhagavad Gita. Mas aquele que presta serviço transcendental amoroso a mim, sempre meditando na minha forma transcendental, a forma pessoal de Krishna. Krishna como ele é, a pessoa suprema. Para quem faz isso aí, eu trago tudo que lhe falta e preservo tudo que ele tem. O Ambarish Maharaja, o que Krishna tinha que trazer para ele? Solução para o dia a dia dele, porque dificuldade material ele não tinha. Krishna ajudava ele a resolver todos os problemas e ele continuava com a sua meditação transcendental sem nenhuma perturbação, porque Krishna encaminhava as coisas para ele. Olha o que Prabhupada fala num dos significados. Acho que não foi aqui que eu li, não. Krishna fala que quando a alma é rendida a ele, que ele encaminha as coisas para a alma poder ter tranquilidade para servi-lo. Aí, ele é o controlador supremo. Ishvara Paramakrishna.
ele controla para que a alma bem intencionada tenha paz, sossego, para poder servi-lo. Em qualquer situação, em qualquer circunstância. Já falei, isso serve para o Shudra, para o Vaishya, para o Kshatriya e para o Brahmana. Então qualquer um pode e deve, porque isso é a ordem de Krishna. Conhecimento mais confidencial, informação mais confidencial. Aquele que presta serviço devocional a mim, amorosamente, espontaneamente se rende a mim, meditando na minha forma transcendental, eu trago o que lhe falta e preservo o que ele tem. Então qual que vai ser o problema? Krishna encaminha as coisas. Mas quem se rende a Krishna, quem adora Krishna, medita na sua forma transcendental, pessoal, é um devoto de Krishna, não é um Gyani, não é um Yogi, é um Bhakti Yogi. Desse aí Krishna cuida diretamente. Quando a gente lê a vida de Srila Bhaktivinoda Thakur, pai de Srila Bhaktisiddhanta, mestre espiritual de Srila Prabhupada, que era um magistrado, um juiz, nós vemos na biografia dele ali que os outros magistrados, os outros juízes ficavam impressionados de ver a habilidade dele para resolver os processos, para pôr tudo para andar, para fazer. O que eles demoravam ali horas, ele vinha e fazia em minutos e já continuava o seu sadhana. Por que isso? Estou falando isso para corroborar que qualquer um pode seguir a ordem de Krishna. E qual que é a ordem de Krishna? A ordem de Krishna, ele explica porque é o caminho que leva de volta ao Supremo, para alcançar o Supremo. O significado de Prabhupada, sempre Prabhupada termina, e assim você consegue voltar ao lar, voltar ao Supremo, alcançar o Supremo. Alcançando o Supremo é o capítulo 8 do Bhagavad Gita, não é? Verso 7. No verso 7, Krishna fala isso para Arjuna. Tasmat Sarveshu Kaleshu Mamanusmara Yudhyatyamaya Pitamano Buddhi Mameva Shasya Sanchaya. Olha o que ele falou. Olha o que Krishna explica. Portanto, Arjuna, você deve meditar sempre em mim, na minha forma pessoal, transcendental, na minha forma de Krishna, porque é a pessoa original. É a origem de Paramatma, é a origem do Brahman. Portanto, Arjuna, você deve sempre meditar em mim na forma de Krishna. E ao mesmo tempo, ser um relaxado, ser negligente com o seu Dharma, com a sua condição atual de existência, não. E ao mesmo tempo levar a cabo o seu dever prescrito de lutar, executar os seus deveres ocupacionais últimos, como Dharma. Tem que ser responsável materialmente e tem que meditar em Krishna o tempo todo, dependendo dele. Por quê? Aí Krishna fala, portanto, Arjuna, você deve meditar em mim, na minha forma de Krishna, nessa forma da Bhagavan, Vasudeva, Suprema Personalidade de Deus, última. E ao mesmo tempo, executar os seus deveres ordinários, executar os seus deveres ocupacionais, seu dever ocupacional prescrito, que é o quê? De Arjuna, Kshatriya, de lutar. Do rei era de administrar, Kshatriya administrava. Isso o Vaishya Maharaja fazia, mas meditando na forma pessoal de Krishna, sempre, sem desvios. Por quê? Porque ocupando sua mente, sua inteligência em mim, você vai me alcançar sem dúvida, sem falta. Então essa foi a conclusão. Aí o Vaishya Maharaja, embora fosse o rei e estivesse fazendo tudo perfeitamente, sendo um devoto sério e executando o seu Dharma,
sem negligenciar o seu dever ocupacional último como rei, ele ainda se preocupa em dar esse exemplo. Ele já era liberado, já estava liberado. Qualquer um que esteja nessa posição, executando o serviço, dever prescrito, com introspecção espiritual assim, já está liberado. Mas para dar exemplo de como tem que fazer para se desapegar da família, se afastar, ficar numa assim chamada posição de retirante e se concentrar só nisso, ele foi para a floresta, mas ele nem precisava, ele foi para dar exemplo. Agora imaginem só, todos nós precisamos e não queremos fazer. O mundo inteiro precisa e não quer fazer. Ele não precisava e fez para dar exemplo. Olha a diferença do devoto puro com a alma condicionada e ignorante. Do devoto realmente avançado e dos assim chamados devotos. Olha a diferença. Essa é a diferença fundamental. Vaishnava Maharaja estava liberado em qualquer condição, porém, como rei ideal, para dar o exemplo de como alguém que está executando os seus deveres de Dharma deve fazer, se retirar do Dharma e se absorver completamente em Sanatana Dharma, ele já fazia isso, mas ele fez só para dar exemplo, não precisava. Não precisava. Ele aceitou a ordem de Vanaprastha e afastou-se da vida familiar. Por isso que quando o Bhagavatam fala que Dhamma Samustita Pusam Vishvashena Katasodyam Napadyayeja Digatinshana Eva Rikevana, que executar os deveres de Dharma, executar o dever ocupacional último, com toda destreza, com toda determinação, com toda perfeição, não leva a nada. Não leva a nada. Agora, executar esses deveres prescritos, de acordo com sua natureza, situado no Varnashram Dharma honestamente, mas totalmente inclinado, completamente convencido de que eu não sou esse corpo, eu sou uma alma espiritual, e a alma espiritual é um servo eterno da alma espiritual suprema. Portanto, eu devo servi-la e eu quero entender isso, ouvir sobre isso. Vishvashena Katasodyam. Se alguém é perfeito materialmente, um dharmista perfeito, de executar seus deveres e de ser um religioso materialista perfeito, mas não se inclina por entender a mensagem de Krishna nas Escrituras, na Padyayeja Digatim, se ele não se inclina, se ele tem ele se satisfaz com isso, mas não se inclina por entender que ele tem que saturar o ouvido de ouvir sobre Krishna e se render a Krishna, porque essa é a perfeição da vida. Então a sua execução de Dharma de maneira perfeita, chama Eva Rikevala, foi inútil, não valeu nada, não ganhou nada com isso. Não ganhou nada com isso. Eu gostaria tanto que os Hare Krishnas entendessem isso, porque não entendem. Ou se fazem de desentendidos, porque é muito claro, não sei se não dá para entender, não. É muito claro, mas fazem uma confusão e ficam ali numa salada mista, fazendo suas atividades materiais parecerem espirituais e suas atividades espirituais parecerem que são melhores até do que quem se rende a Krishna, que é uma piada isso é uma piada. Está enganando só a si mesmo, a si próprio. Só está enganando a si próprio. O Sr. Shiva fala isso, ele fala que pessoas assim são dignas do nosso pesar, porque coitadas, que loucura é essa? Que loucura é essa? Quando alguém chega ao ponto de não ter pena nem de si mesmo, enganar você mesmo, imagine só o restante, então. O restante não está nem aí, quer mais enganar mesmo, pronto. É uma tristeza isso. Porque tudo é muito claro, tudo é muito direto e é muito fácil de se entender.
fácil. Devemos executar os nossos deveres de Dharma, sempre pensando que preciso me aprofundar no Sanatana Dharma. Se não fizer isso aí, pode fazer ter uma vida materialista perfeita de execução de seus intentos de atividades afetivas, perfeito, sem negligenciar nada, mas não fez nenhum avanço, porque não se inclinou pelo que tem que se inclinar. E quando a gente é direitinho, não se inclinou pela verdade absoluta. E Krishna fala que quando a gente se inclina pela verdade absoluta por ele, que ele próprio já se inclina por quem está se inclinando por ele, que ele próprio vem ao encontro de quem está buscando ele. Então é aquilo que o Padma Purana fala, Atashi Krishna Namadina Bhavegraham Indrai, Sevamukha Ridhi Vadoso Ayandeva Espuratidam. Foi o que Shri Goswami citou. Isso é compreensão verdadeira. Não é porque eu estou executando o meu Dharma que eu não tenho que saturar a minha vida do santo nome de Krishna, das atividades transcendentais de Krishna, de adoração, meditação da bela forma transcendental de Krishna, para poder entender tudo isso, entender o nome, a forma, as atividades transcendentais, os passatempos de Krishna. Por quê? Porque só vamos conseguir esse resultado último, que é realmente entender o nome, a forma, as atividades transcendentais de Krishna, seu aparecimento e desaparecimento, se ele ficar satisfeito com a nossa vida espiritual, com a nossa espiritualidade intensa, sincera, verdadeira, dedicada. Aí ele se manifesta. Aí nós podemos entendê-lo e podemos realmente nos manter numa relação amorosa que já é plataforma liberada constantemente com ele. De outra maneira, é impossível. Impossível. Para qualquer um. Para o Shudra e para o rei. Para o Brahmana. Para qualquer um. Para o Brahmachari e para o Sannyasi. Para qualquer um. É a mesma lei. É o mesmo processo. É o mesmo funcionamento. Não tem outro, não. Não tem outro. Qual alguma dúvida, alguma pergunta? É claro? Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada aqui. Já.